Fala, galerinha, tudo bom? Espero que esteja tudo bem. Vocês tenham aproveitado aí o final de semana. Vamos para a luta. Uma semana cheia de conteúdo, uma semana cheia de aprendizado, ainda de forma remota, ainda de forma online, tá bom? Preparei uma aula com muito carinho, espero que vocês gostem. É uma continuação da aula passada. Vamos lá. O nosso quadro branco. Aí, bonitinho, ó. Tem um nome, história, como eu faço em sala de aula, ó. Coraçãozinho, Edvardo Zaranza. Quero saber se vocês não vão aprender meu nome ou então esquecer nunca do professor Edvardo Zaranza. Vamos lá. Galerinha, hoje a nossa aula, o assunto é período regencial. E aí? O que é isso, professor? O que é que significa período regencial? Você precisa lembrar um pouco do que foi a aula passada, para conseguir entender isso. Na aula passada, eu falei para vocês que a gente ia estudar nesses capítulos o Brasil Império. Lembrando que o Brasil Império ele é muito longo, ele acontece muitos fatos históricos. Então, o que é que vai ser feito? Ele vai ser dividido em 3 partes, ou em 3 fases, como queira. A primeira parte do Brasil Império é o chamado Primeiro Reinado. Lembrando que o Primeiro Reinado foi conteúdo da aula passada. Então, Primeiro Reinado você já é para estar craque. Já estudamos isso na aula passada. O segundo momento é justamente o período regencial. Período regencial, que é o tema da aula de hoje. E o terceiro momento, o Segundo Reinado, que é o tema da aula da próxima semana. Então, ó, deixar bem claro, Primeiro Reinado já foi. Primeiro Reinado, ok. Hoje, o nosso objetivo é ver esse período aqui, ó. Período regencial, ok? E aí, qual é o contexto? Como começou o período regencial? O período regencial, ele vai começar justamente, setinha para baixo, você já sabe que alguém vai cair, né? A queda de Dom Pedro I. Dom Pedro I vai cair, e eu mostrei isso na aula passada. Quais os motivos? Crise econômica, problema com as elites. Dom Pedro I quer ser muito autoritário, por causa do poder moderador. Então, isso vai gerar a queda de Dom Pedro I. Dom Pedro I não aguenta mais governar, pede pinico. Não quero mais, não vou mais governar o Brasil. Quando isso acontece, cria-se um problema. Professor, que problema é esse? Quem deveria assumir era o filho dele, já que é hereditário. Então, quem deveria assumir o poder no Brasil é Pedim, filho de Dom Pedro I. Qual é o problema? O problema é que Dom Pedro II, para os íntimos Pedim, só tem 5 anos de idade. Esse é o problema. Tem como um menino de 5 anos de idade governar uma nação? Impossível. Então, Dom Pedro II, ele é um problema, ele não consegue governar, ele não tem idade para isso. E aí as elites começam a pensar, e agora? Quem é que vai governar o Brasil? A solução, se tem um problema, tem que ter uma solução. A solução é colocar regentes para governar o Brasil. Ou seja, colocar um substituto até Dom Pedro II completar a sua maioridade. Por isso que esse período se chama período regencial. Porque nesse período o Brasil não tem um imperador. Lembrando que o Brasil não tem um imperador porque ele só tem 5 anos de idade. Então não tem como esse cara governar, essa criança governar. Então, para isso, o Brasil será governado por regentes. Portanto, período regencial. Tranquilo? Beleza? E aí?
O período regencial, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é a chamada regência trina provisória. Trina, sim, trina porque são 3. São 3 regentes que têm a missão de governar o Brasil. Provisória porque esses caras vão ficar de forma provisória, só enquanto as elites escolhem os caras para governar de forma permanente. Por isso, regência trina provisória. São 3 caras que vão governar o Brasil de forma provisória. Beleza? Professor, eu tenho que saber o nome desses 3 regentes de forma alguma. Não há necessidade de saber o nome desses regentes. Depois da regência trina provisória, temos aí a regência trina permanente. Então, as elites conseguem escolher 3 caras que deveriam governar de forma permanente o Brasil. Por isso, regência trina permanente. Só que vocês vão ver que não vai dar muito certo. E aí a regência trina permanente deixa de existir e aí teremos a chamada regência una. Una quer dizer um. Apenas um regente vai governar o Brasil nesse período. Então tá aí as 3 fases da regência. Trina provisória, trina permanente e a regência 1. De boa, né? Em relação aos partidos políticos, existem 3 grandes partidos políticos durante o período regencial. O primeiro que eu vou destacar é o Restaurador, ou Caramuru. Restaurador ou Caramuru. Esse partido, ele é formado principalmente por portugueses que moravam no Brasil. É um partido formado principalmente por portugueses que moravam no Brasil. O que é que esse partido basicamente quer? Eles querem a volta de Dom Pedro I. Então, existe um partido que queria, a todo custo, que Dom Pedro I voltasse a governar o Brasil. Beleza? Só que existem 2 outros partidos que querem ver o cão e não querem ver Dom Pedro governando. Professor, são os partidos liberais. Os partidos liberais são formados principalmente pela elite brasileira. Então, a elite brasileira não quer a volta de Dom Pedro I. Deixa Dom Pedro I lá em Portugal. Não queremos esse cara governando o Brasil de forma alguma. Liberal e liberal. Professor, 2 liberais? Sim. Um é chamado liberal conservador e o outro é o liberal exaltado. Liberal conservador e liberal exaltado. Assim, professor, não entendi não. O liberal conservador, o nome já entrega. Ele é liberal porque ele não quer Dom Pedro I governando o Brasil. De boa. Pronto. Só isso é a mudança. As elites devem continuar governando o Brasil e o Brasil tem que defender um governo unitário. Eu falei isso na aula passada. O professor não lembra. Unitário é quando eu defendo a centralização política. O poder ficar concentrado na mão de uma pessoa. Então, liberal conservador é isso. A elite continua no poder e o poder ficar na mão, basicamente, de uma pessoa, centralizado. Já o liberal exaltado, o nome já entrega. Ele é liberal porque quer mudança, não quer Dom Pedro I, mas ele vai além, ele é exaltado, ele quer algo mais. E o que é o algo mais? Parte dos liberais exaltados já defendem aí a participação do povo. O povão ter acesso aí ao poder político.
Mas a principal diferença do conservador para o exaltado é porque o exaltado já começa a defender a ideia de um federalismo. O federalismo é o contrário de unitário. O federalismo é você descentralizar, é você dividir o poder. Então, os liberais exaltados defendem isso. Então, está aí os três partidos: restaurador, liberal conservador e liberal exaltado. Boa? Tranquilo? Aí você dá uma pausa e copia, viu? Quando a gente voltar aí para as aulas presenciais, eu vou olhar o caderno de vocês. Então, copie tudo. Continuando. Um fato interessante, e que isso cheira, estão sentindo cheiro? Ó, cheiro de prova, o ato adicional de 1834. Professor, o que é isso? O ato adicional é uma lei. É uma lei. Então, durante a regência, foram criados atos adicionais, leis. E essa lei aqui ela é importante. Por quê? O primeiro ponto de importância dessa lei é que ela vai transformar a regência trina em uma regência una. Então, é uma lei que vai transformar a regência trina em uma regência una. Então, já é o primeiro fato de muita importância dessa lei. Ou seja, não estava dando certo 3 caras governar, então eles vão tentar colocar apenas uma pessoa governando. Regência trina e regência una. Boa? E aí? Aí acaba a regência trina permanente, começa a regência una. E um outro fato de importância desse ato, dessa lei, é criou as ALs. Como assim, professor? Criou as Assembleias Legislativas. Criou as ALs, as Assembleias Legislativas. Como assim? Ao criar as ALs, eu estou claramente promovendo o federalismo. Ou seja, eu estou promovendo uma descentralização política. Eu vou estar dividindo poder aí com as elites através das assembleias legislativas. Então tá aí, ó. Esses são os 2 pontos dessa lei que você não pode esquecer. Transformou a regência trina em uma regência una e criou as assembleias legislativas, ou seja, a ideia de federalismo. Eu estou dividindo o poder aí por meio dessas assembleias. Descentralização política. Show? Dica. Toda vida que falar em regência, tem algumas palavras que você tem que lembrar. Uma dessas palavras é instabilidade. Instabilidade. Professor, instabilidade, sim. Instabilidade é quando nada dá certo. Então, nós vamos ter uma instabilidade tanto política como econômica. O período regencial, ele não dá certo nem politicamente, nem economicamente. É um período complicado na história do Brasil. Uma outra palavrinha também que resume o período regencial é um período marcado pela confusão. É um período cheio de revoltas. Então, quando costuma cair isso em prova, mostra. O período regencial é um período de muita confusão, de muitas revoltas, e por aí vai. Inclusive, a gente termina essa aula hoje falando um pouquinho dessas revoltas. E o período regencial, ele é um período marcado pelo caos. É um período caótico. Professor, essa dica aí, ela é importante? Com certeza.
Por que ela é importante? Porque aparecem muito essas palavras, principalmente em vestibulares. O período caótico da história brasileira, o período caótico regencial, um período de instabilidade política e econômica, ou seja, nada dá certo. É um período marcado por confusão, por revoltas e por aí vai. Então, essas dicas aí, ela é importante porque aparece muito nos enunciados das questões de prova, de vestibular e por aí vai. Beleza? E aí, como é um período marcado por confusão, temos que ter uma solução. Confusão é um problema. Se é um problema, tem que ter uma solução. Para tentar colocar ordem no Brasil, foi criado a Guarda Nacional. Eita, meu irmão, a Guarda Nacional, se a gente fosse fazer uma alusão de hoje, é o raio, né? Bota é moral, bota é quente. A galera tem medo da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela foi criada para tentar colocar ordem aqui no Brasil. Ordem. Professor, a Guarda Nacional, ela vai substituir o Exército? Não. O Exército brasileiro é para resolver problemas externos. Se o Brasil arrumar uma briga com a Argentina, aí o Exército vai tentar resolver. Já a Guarda Nacional é para resolver problemas internos. Está acontecendo uma confusão aqui no Ceará, manda a Guarda Nacional. Está acontecendo uma confusão lá no Rio de Janeiro, manda a Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi criada para colocar ordem. Quem criou a Guarda Nacional foi o ministro Diogo Feijó, o padre Diogo Feijó. Diogo Feijó, ele é o responsável por criar essa guarda. Ele era o ministro da Justiça e ele recebeu essa missão. Ó, o Brasil está cheio de problema, resolve, te vira. Os agentes colocaram aí na mão de Diogo Feijó. Diogo Feijó, beleza, eu vou criar a Guarda Nacional. Beleza? De boa? Tranquilo? E aí, Diogo Feijó, ele foi tão importante que a regência trina permanente, quando ela acaba para se transformar em una, ele é o cara que vai ser o regente do Brasil. Ele é o primeiro regente uno, Diogo Feijó. Só que ele não aguenta muito tempo, é muita confusão, é muito problema. Então ele pede pinique, ele vai renunciar ao cargo e aí quem assume é Araújo Lima. Araújo Lima. Então tá aí os dois regentes uno. Professor, eu tenho que decorar? Não. Não há necessidade de decorar. Eu quero apenas que você saiba que existe um Diogo Feijó que criou a Guarda Nacional para colocar ordem e ele foi um dos regentes lá na Regência 1. Pronto. De boa? Tranquilo? E aí, para concluir essa nossa aula, falta apenas falar um pouco das revoltas. As revoltas na regência, todas elas são contra o período regencial. Essas revoltas estão lutando contra a regência, porque a regência é uma confusão, tá? A galera não vai aceitar isso. Aí começam várias revoltas. O objetivo dessas revoltas são objetivos separatistas. O que é isso? Essas revoltas falam em se separar do Brasil. Vocês vão ver que aconteceu uma revolta na Bahia e a Bahia queria se separar do Brasil. Aconteceu uma no Pará e o Pará queria se separar do Brasil. Então são revoltas separatistas. O Brasil correu um sério risco de se fragmentar, de virar vários países. E o sonho dessa galera era adotar uma república. O sonho dessa galera era adotar uma república. Então, esses são os pontos em comuns das 5 revoltas que eu vou falar para vocês. São contra a regência, querem se separar do Brasil e sonham com uma república. A primeira revolta que eu destaco, e aí eu não vou entrar em detalhes, é algo rápido, foi uma revolta que aconteceu na Bahia, e aí se chama Revolta dos Malês. Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês foi uma revolta feita por escravos.
revolta feita por negros, por escravos, que querem aí o fim da escravidão. Além do fim da escravidão, eles querem que o poder seja do povão. Então, são revoltas feitas por escravos, que vão querer o fim da escravidão e eles querem assumir o poder. Os negros querem assumir o poder lá na Bahia. E aí, professor, qual foi o resultado? Peia para 10, a revolta dos malês comeu sozinho. Então, foi uma revolta fracassada. Beleza? A segunda revolta, pausa e copia, viu? Tá tudo bem organizadinho. A segunda revolta que eu vou destacar aqui também aconteceu na Bahia. É a revolta Sabinada. Sabinada, inocente. Essa revolta ela é feita pela classe média, matou. Revolta que aconteceu na Bahia durante o período regencial, feita pela classe média, não precisa mais nem ler, Sabinada. Essa revolta ela tem esse nome porque o cara que liderou, Francisco Sabino, ele era um médico, ele lidera, o sobrenome dele deu nome à revolta, Sabinada. Então, é só isso. Aconteceu duas revoltas na Bahia, a dos malês, feita por negros, por povo, e a Sabinada, feita pela classe média. Todas elas falavam em separar do Brasil e sonhavam com uma república. Boa? A terceira revolta é a revolta que acontece no Pará. Falou em Pará, professor, lembra de Calypso. Calypso não, cabanagem. Revolta que acontece no Pará, cabanagem. Outra revolta aconteceu no Maranhão. A revolta que aconteceu no Maranhão é a balaiada. E aí? Essas duas revoltas, dá até para colocar uma pertinho da outra, elas são muito parecidas. São revoltas promovidas pelo povão. Vou colocar aqui as duas juntas, viu? Deixa eu destacar aqui. E aí, são revoltas promovidas pelo povão contra a exploração. Revoltas feitas pelo povão contra a exploração. Resultado, peia para 10, essa galera come sozinho. Resultado, fracasso. Só isso, professor. Só. Revoltas feitas pelo povão contra a exploração. Peia para 10, eles comem sozinho. Fracasso é o resultado. E, por último, nós temos a revolta que mais aparece em prova. É a revolta dos farrapos. A revolta dos farrapos, ela é diferente até pela localização. Quando você olha, as revoltas aí iniciais aconteceram no norte e no nordeste. Né? A revolta dos farrapos, ela vai acontecer no Rio Grande do Sul. Já é uma diferença. Acontece no sul do país. Uma outra diferença é que essa revolta, ela é promovida pelas elites. Lembra? Malês, povão, Bahia, classe média, cabanagem e balaiada, povão. Essa não, é feita pelas elites, os estancieiros. Os caras vão lutar contra a exploração. Estavam super revoltados com a exploração, com o número de impostos e tudo mais. Então, essas elites vão querer tomar o poder, vão querer proclamar a República Rio-Grandense. Inclusive, até hoje, muitos lá defendem isso, né? A República Rio-Grandense, Rio Grande do Sul se separar do Brasil, ainda hoje, tem pessoas que defendem isso, lá no Rio Grande do Sul. E aí, professor? A solução para resolver esse problema só aconteceu com Dom Pedro II. Professor, esse movimento foi um fracasso? Não, não foi um fracasso. Um dos principais objetivos deles era diminuir os impostos. E aí foi feito um acordo, começou no período regencial,
A revolta se estendeu até o governo de Dom Pedro II, segundo reinado. E aí foi feito um acordo onde Dom Pedro II ele diminuiria os impostos, em compensação as elites do Rio Grande do Sul paravam de falar em separar do Brasil. E aí foi feito esse acordo, e aí finalizou o que chamamos de Revolta dos Farrapos. Beleza? Professor, e como foi que acabou o período regencial? Aí são cenas da nossa próxima aula. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado. Um abraço, beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.